eventualmente influenciar na polimerização do adesivo, tá? Então, assim, independente da causa, a gente vai ter que adiar um pouquinho, vamos dizer assim, a colocação de um pino, tá? Mas o paciente, vamos colocar a situação, assim, de que o paciente necessita, né, tem um compromisso, alguma coisa, e não pode ficar sem o dente ali, tá? Bom, se ele não se importar de ficar sem o dente, tudo bem, fica uma semana, duas, sei lá, sem o dente, sem problema. Mas nesse momento ele se importa. Chegou porque caiu o dente, né? Ele está angustiado, porque tem uma reunião, né? Vamos colocar a situação assim, né? E ele precisa colocar um provisório. Me digam aí, por favor. A gente pode, nesse momento, no período entre uma consulta e outra, nas entre consultas, assim, tá? No período entre o início da endo e a próxima sessão, que seria o final da endo, a gente poderia colocar um provisório para resolver o problema do paciente? Se sim, como? Se não, me digam por que não. E aí, gente? Talvez um provisório esplintado nos dentes vizinhos? Ou Essa é uma algo... boa. Só que não pode ser, Essa... acho muito, com muito cimento, não ficar ruim de tirar para a próxima sessão. Tu disseste colocar um pino provisório, fazer um provisório dentro do conduto, é isso? Uma Não, das outras... só a coroazinha fixa nos dentes entendi, vizinhos. tá. Nos dentes vizinhos, né? Isso que tu tinha falado no início. Tá. Tu diz a dificuldade de tirar isso depois, é isso? Porque daí na próxima sessão tem que continuar o canal, ou depois quando tu for... Sempre tem que estar tirando e colocando de novo o provisório. Tá. Bom, então, beleza, vamos parar aí por enquanto, então só perguntar rapidinho assim, tá? Alguém teria uma alternativa, ou como alternativa, a colocação de um provisório com pino nesse momento? Se sim, sim, se não, por que não? Entenderam? Podem responder. Entenderam? A De gente fez isso provisório... aí. Oi, pode falar. Opa, desculpa. De provisório, daria para fazer uma esplintagem? Isso, é isso que a Josi está falando, tá? O que a gente poderia... Vamos analisar, então, assim, as possibilidades. As impossibilidades. A gente não poderia, em hipótese alguma, fazer um pino provisório, né? E um provisório com pino, e cimentar esse provisório entre uma consulta e outra, tá? Isso seria totalmente arriscado, tá? Pelo risco de contaminação da endo, né? O provisório, às vezes, não faz um selamento tão adequado, o provisório pode soltar, né? Então, essa alternativa está descartada, tá? Bom, então, nós temos que unir os dentes vizinhos. Ou então, obviamente que a gente não faria isso, né? Mas como alternativa, teria, às vezes, até uma prótesezinha parcial provisória, mas seria um custo, né? E por pouco tempo, um custo muito grande por pouco tempo, e também um incômodo muito grande, mais um incômodo do que o custo, tá? Uma pererequinha provisória. Então, assim, acho que a melhor alternativa que a gente teria é fazer uma splintagenzinha. A gente poderia splintar ou com fio ortodôntico, ou até mesmo com com as fibras do Rebond, Interlig, né? Que tem para a gente, né, unir entre um dente e outro, né? A gente coloca essas fibras, cimenta essas fibras, une elas com resina e coloca um provisóriozinho, né, fixado nessas fibras. É uma splintagenzinha, tá? Essa seria, né, Sabrina, uma das alternativas mais viáveis, assim, para o provisório. O que a gente faz às vezes, tá? Diferentemente da clínica privada, vocês levam um tempo maior para fazer as endodontias, né? E sendo um dente que apresenta lesão endodôntica, ele vai precisar de uma medicação intracanal temporária ali, né? Antes da obturação definitiva endodôntica, tá? E o Braga já falou que durante esse processo endodôntico, e mesmo após a obturação até a sessão seguinte, aonde vai ser feito o preparo do conduto, desobturação, etc., isso jamais, esse conduto pode ficar aberto ao meio bucal contaminando. Então, isso é fato, e é muito importante de que esse selamento dessa raiz seja bem feita, tá? Com um ionômero de vidro, certo?
Uma situação que tu comentasse, mas daí vai fazer uma adesiva provisória, e daí toda a sessão que vir tem que remover para fazer a endo. Não, a gente já evoluiu, né? A gente faz com uma coroa, uma adesiva, né? Pode ser com fio de orto ou até com as fibras, como o Braga comentou, mas a gente deixa o acesso por palatino aberto, desgastado, né? Então, a vestibular, na verdade, como a gente diz, para inglês ver, né? É só realmente a estética na vestibular. Então, é uma coroa que pode ser feita com resina ou com coroas de acetato, aqueles pré-fabricados, né? As coroas de provisório. A gente, então, deixa só vestibular para o paciente ter a questão estética e deixa oco o dente por trás na oclusal e na palatina, que é onde a gente vai fazer o acesso, né, durante o tratamento odontológico, tá? Se eu achar aqui nas meus arquivos alguma foto, depois, mais adiante, eu coloco, então, para vocês poderem visualizar melhor essa situação. É uma opção também, claro que quando dá para fazer isso, né? Tá? Então, evita esse tira e põe toda a sessão, toda semana, né, da adesiva, tá? Só, então, Não, obrigado, Sabrina, não tinha reforçando, esquecido esse detalhe. que pode ser feito também, né? Tá? E, então, essa questão, acho que tá bem, da questão de provisório, né, pode ser feito lá na faculdade, a gente estimula que vocês façam essas provisórias quando o paciente não tem condições, né, e vai, às vezes, é uma provisória que vai levar um pouco mais de tempo, ou que envolve outros elementos dentários, né, e que, então, se vocês se sentam confiantes, né, e aptos, a gente, então, estimula que vocês façam vocês mesmos, né, com a ajuda da gente. Essas provisórias também pode ser feito, né, a gente só orienta que ela não seja só de um único elemento dentário, porque ela fica muito pequena, e daí, então, tem o risco do paciente aspirar, engolir, coisa, mas tem que ser dentro das conformidades, também pode ser feito. Acho que é isso, né, Braga? Em termos de provisório. Quando a gente fala em exodontia, né, e a gente fala, então, e colocação imediata ou não de implante, a gente sabe que ele vai ficar um tempo bem maior, né, com essa provisória, então a gente tem que pensar nessa questão definitiva, de que fazer uma adesiva ou fazer uma provisória, temporária provisória, de acrílico, removível, tem que ser em condições, né, de qualidade, para que realmente dure todo o tempo que for necessário. Isso. Exatamente, isso é bem isso mesmo, né? Claro, no caso se optarmos por implante, não for possível fazer carga imediata, né? Aí a gente tem que pensar bem nisso que a Sabrina falou, talvez fazer um provisório até um pouco mais, uma splintagem um pouco mais reforçada, porque vai ficar um tempinho mais. Perfeito, é isso aí. Isso aí. Provisório, eu acho que a gente poderia fazer. Tá, ok, então. Então, agora eu vou falar um pouquinho com eles sobre a questão do aumento de coroa, e daí eu já vou passar para a parte periodontal desse paciente, tá, pessoal? Então, assim, que a gente vê a necessidade clínica, né, da questão do aumento de coroa, a gente percebe, então, na imagem, vou aqui botar de novo a imagem do caso clínico. A gente percebe, então, a necessidade, a gente percebe no exame que esse paciente, então, tem uma invaginação de tecido gengival ao redor dessa raiz, né, que vai ser preparada, pensando, então, nessa opção de manter a raiz, né, então a gente sabe que a gente vai precisar, então, quando a gente fala em invasão de espaço biológico, a gente logo pensa em que técnica que a gente vai usar e quanto que a gente vai precisar remover. Se a gente vai precisar remover osso, né? E para isso a gente, então, tem que fazer alguns exames. Então, que exames são esses que a gente precisa, então, realizar para saber, é só remover gengiva ou eu vou precisar remover osso? Hein, pessoal? Vou pegar a roleta.
Vocês Eu sabem não já ouvi a isso. pergunta, prof. Desculpa. Ah, tá. A gente percebe que tem uma invasão de espaço biológico aqui. Tecido gengival ou tem invasão de espaço biológico periodontal. Como que eu sei que se vai ser necessário eu remover só a gengiva ou se eu vou precisar remover osso, fazer osteotomia? Que exames semiotécnicos a mais, que a gente não conversou ainda, a gente vai precisar saber daquela área da raiz que a gente vai, então, a opção, na verdade, é a gente salvar, então, essa raiz. Um mapeamento? Ou não Um ajuda? mapeamento, a gente vai precisar mapear, a gente vai fazer, então, as medições de perda de inserção e profundidade de sondagem, porque, então, eu preciso saber em que nível está o osso em relação ao meu preparo protético. Qual é a dimensão do espaço biológico periodontal, que agora é chamado de espaço supracrestal, na verdade, a partir de 2018, com a classificação, então passou a ser chamado espaço biológico, agora é um espaço supracrestal. Tá? Ele precisa ter quantos milímetros? Vocês também já sabem. Principalmente quando a gente fala em reabilitação protética, a gente precisa ter esse espaço definido. 2 milímetros? 2,7 milímetros, na verdade, que são, a gente arredonda para 3, né? São 2,7 milímetros, que então é o espaço biológico necessário, então, para todas as estruturas dos tecidos periodontais. Então, a gente vai fazer a sondagem distal, mesial, vestibular, distal, de novo, disto palatina, palatina e mesiopalatina, 6 medidas, para saber qual é a distância que eu tenho da margem do meu preparo até a crista óssea. Então, se eu não tiver 3 milímetros desse ponto de referência, que é o meu preparo protético, lembrando que a gente comentou que o Braga reforçou antes, né? A gente precisa o quê? Pode ter um pouquinho de tecido amolecido cariado, a gente vai fazer um preparo, a gente vai ter que desgastar para nivelar essa estrutura remanescente, então a gente vai perder ali, lembra que o Braga falou em mais ou menos 1 milímetro, né? Então a gente tem que fazer essa medida até a crista óssea e estabelecer que tenha 3 milímetros da distância do preparo protético até a crista óssea. E a gente também pode complementar com uma radiografia. Essa radiografia que foi feita foi uma radiografia periapical. A gente percebe que ela tem uma distorção, para que a gente consiga perceber, ver um paralelismo entre a crista óssea e o comprimento radicular. A técnica de escolha é a técnica interproximal. Então, para a gente perceber, a gente ter realmente a visão mais paralela possível da crista óssea, a gente indica fazer, caso não tenha sido feita, já previamente, uma técnica interproximal da área, então, a ser confirmada a invasão do espaço biológico, tá? Então, primeiro, ok, eu tenho 3 milímetros e eu tenho só essa gengiva que acabou em função da fratura, invaginando ali, até pelo processo inflamatório, tá com edema, aumenta volume e tem essa área. Então, eu vou fazer só uma remoção gengival. Então, a técnica que eu vou utilizar é uma gengivectomia. Eu não preciso remover osso, eu tenho essa distância, eu tenho apenas um volume maior gengival ali. Então, eu vou fazer uma prescrição, porque a gente percebe que está inflamado esse tecido, né? Tá com edema e tá com sangramento presente. Então, a gente contraindica qualquer tipo de cirurgia em tecido inflamado. Então, a gente prescreve, no mínimo, 2, 3 dias antes, um controle substitutivo, que é o padrão ouro, clorexidina, para esse paciente de 12 em 12 horas, né? Para, então, a gente fazer o pré-operatório desse paciente. Então, uma vez a cicatrização gengival esteja de acordo, né, sem sinal inflamatório, a gente, então, faz a remoção gengival, a técnica de gengivectomia, certo? Ok. Não temos espaço biológico.
nós não temos os 3 milímetros para os tecidos periodontais, então a gente se confirmou a invasão do espaço biológico. A gente precisa, então, remover osso para recuperar esse espaço, porque eu preciso ter os 3 milímetros para essa reabilitação. Então, eu vou fazer um aumento de coroa da técnica, então, modificada, tá, de Wiedemann, que é, então, com osteotomia, tá, que é o aumento, então, recuperação desse espaço biológico a custos de uma remoção óssea, certo? Então, se eu tenho invasão, eu preciso remover osso, eu preciso de osteotomia, eu preciso, então, um aumento de coroa modificado de Wiedemann. Se eu não tenho invasão de espaço biológico, eu só tenho um aumento de gengiva, um aumento de volume gengival em função da fratura daquele dente, então eu vou partir por uma gengivectomia, certo? Pois então, eu preciso fazer uma recuperação dessa área. Mas se eu tiver que remover osso e remover gengiva, eu posso provocar uma recessão gengival dessa área. Se for um dente estético, esse nível da margem gengival pode não ficar tão harmônico em relação aos outros dentes. E daí a gente pensa, então, que será que, então, a gente faz essa cirurgia ou a gente tem uma outra opção para recuperar o espaço biológico, não sendo a cirurgia periodontal com osteotomia? Alguém já ouviu falar alguma coisa? Tem alguma sugestão sobre isso? Porque para eu fazer uma cirurgia de aumento de coroa, essa gengiva vai ficar mais retraída, a gente vai perder tecido gengival e essa área vai ficar tipo essa, com retração, né? E isso vai prejudicar a estética por parte do paciente, né? Uma outra opção, então, que a gente pode recorrer, mas isso também a gente tem que combinar com o paciente, né? Porque demanda um tempo, que é a tração ortodôntica. Como é que funciona a tração ortodôntica? Eu vou passar um caso aqui para vocês, que é esse caso aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ué, sumiu tudo. Ah, eu tinha aberto aqui e acabou, enfim, saindo nosso slide aqui, fechou tudo. Mas eu vou comentar depois, se eu achar aqui, eu mostro para vocês, tá? É a tração ortodôntica. O que acontece? A gente sabe que essa raiz já está curta, então a gente faz uma extrusão dessa raiz, ortodonticamente. Então, com um movimento bem lento, a gente então coloca dispositivos intracanais, né? Antes ou depois do tratamento endodôntico, e com dispositivos ortodônticos, borrachas e fio, a gente então traciona, extrui essa raiz de dentro do osso. A gente faz então essa movimentação de uma forma bem lenta, para que a raiz então saia de dentro do alvéolo, e a gente não precisa então remover osso, a gente não precisa desgastar e fazer com que o paciente perca mais osso naquela área. A gente, então, extrui o dente para daí, então, fazer o preparo protético, tá? E é uma opção, então, que a gente também pode optar, né, para alguns casos, onde também a estética é importante, né? Onde a gente tem essa questão muito ligada à questão do nível da margem gengival, onde vai interferir muito nesse mecanismo, se a gente fizer um aumento de coroa e levar essa raiz, né, mais adiante, essa gengiva mais apicalmente, né.
certo? Eu não estou conseguindo abrir aqui, mas... Ok, abri agora aqui. Todos os arquivos acabaram fechando. Bem, eu achei aqui rapidamente, só para passar para vocês. Quando a gente quer achar, a gente não acha. Eu acabei abrindo várias coisas e daí nada aparece. Conseguem ver a imagem agora? Sim, sim. Porque fica difícil vocês imaginarem o dispositivo sem visualizar, por isso que eu achei importante de colocar aqui para vocês, tá? Então, aqui era uma raiz, uma radiografia periapical, a gente percebe, então, uma raiz bem curta, né, que é a exemplo semelhante ao nosso caso clínico. Então, foi colocado, então, um dispositivo ortodôntico, foi colocado, na verdade, um pino, com um pino-bola, que eles chamam, né, intracanal, e esse, então, pino-bola, junto com um dispositivo ortodôntico e uma borracha, então, faz esse movimento lento e faz com que a raiz, então, que estava aqui, ó, subgengival, tinha, sei lá, talvez só 1 milímetro de distância da margem, ainda com cárie, da crista óssea, então a gente precisaria fazer um aumento de coroa, o paciente jovem perderia bastante inserção óssea, né, de rebordo, de sustentação desse dente, e observando aqui, então, que após, então, a extrusão desse dente, foi colocado para fora, então, essa raiz, olha tudo que se ganhou de rebordo, então, na verdade, de suporte dentário, então, para futura reabilitação, né, eu acho uma situação clínica bem legal, também é um primeiro pré, né, só que é um pré inferior, achei que é uma situação que se consegue, então, perceber aqui o quanto que foi ganho, então, a inserção, né, quanto que foi possível ganhar de remanescente dentário após, então, a extrusão. Quando se fala num paciente, por exemplo, um paciente jovem, né, que houve uma fratura por um trauma, né, a gente percebe, então, foi feito esse mecanismo, também é um outro dispositivo ortodôntico, tá, com a mesma ideia, com a mesma mecânica. Foi colocado, então, um pino, um provisório intracanal, com um botão, e através, então, desse dispositivo provisório, foi feita, então, essa mecânica, e o dente, a raiz estava nesse nível subgengival, e acabou, então, sendo extruído, e se conseguido, então, esse resultado super positivo, então, né, caso a gente tivesse que fazer um aumento de coroa em nível gengival, a gente talvez tivesse que ficar nesse nível, né, teria que perder muita gengiva e muito remanescente ósseo, fazendo com que a linha gengival desse paciente ficasse totalmente desarmônico, né,
em função de ser um dente tão anterior, a gente precisaria, então, alteraria muito a estética desse paciente, no caso, se a gente fizesse um aumento de coroa, né? E aqui um outro dispositivo de uma outra raiz, um paciente adulto, que foi feito, então, com placa, né? Que foi colocado um provisório, um pino também com uma coroa, com um botão, com elástico, e esse, conforme o dente ia sendo extruído, ele vai sendo, então, desgastado na sua incisal, para não interferir, né, na extrusão, e é também um outro tipo, um outro mecanismo, para a gente, então, resolver o caso desse paciente. Aqui, depois, então, da extrusão da raiz, e reabilitação provisória ainda, desse caso, sem interferir, né, caso fosse realizado um aumento de coroa para conseguir rebordo, né, tecido da raiz para fazer um futuro preparo protético, teria que fazer um aumento de coroa, e a linha do sorriso gengival dessa paciente seria totalmente afetada no caso de um aumento de coroa, né? Então, a gente opta por essa extrusão ortodôntica, em alguns casos que é possível, claro, com a ajuda sempre do ortodontista, tá? Esses mecanismos, particularmente, eu não faço, né? Então, a gente tem a relação direta com o pessoal da ortodontia para fazer esses dispositivos todos, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês, então. Ô, prof, quero fazer uma pergunta. Claro, se eu souber te responder. Antes de qualquer coisa que for fazer nesse caso, tem o tratamento periodontal e endodôntico, né, que deve ser feito. E como ele tem essa lesão ali, quanto tempo tem que esperar para fazer qualquer coisa dentro do canal? E depois, claro, de resolvido a parte periodontal dele também. Acho que até o professor Ruben pode nos ajudar nessa questão, né, dessa raiz, que tem uma lesão endodôntica, né, que então vai exigir uma medicação intracanal temporária ali, né. Quanto tempo, então, elas querem saber que elas vão poder obturar, botar pino e tal? Não, na realidade, assim, bem boa essa pergunta, isso suscita dúvidas pra gente, né? Na verdade, é isso, o que tu vai fazer? Tu vai fazer a técnica endodôntica adequada, tu vai colocar tua MIC, e aí tu vai aguardar, claro que não a regressão total dessa lesão, mas tu vai aguardar, antes de qualquer sentido de pino, de tracionamento, qualquer coisa desse, tu vai aguardar o primeiro sinal clínico da regressão e depois alguma regressão radiográfica, que tu tenha alguma condição de estar no caminho correto, senão realmente vai comprometer o teu trabalho. Nesse sentido, o ideal mesmo é ter uma regressão quase que total. Mas claro que aí vai depender do paciente, da necessidade estética dele, da condição de colocar um provisório, por exemplo, se tu conseguires colocar um provisório que atenda, não funcional, mas pelo menos esteticamente, vamos imaginar, quer dizer, hoje em dia ninguém vai se sujeitar a ficar sem um premolar, né? Então, de repente, colocar alguma coisa adesiva ali na volta, depende da mordida, tudo isso eu vou considerar. Mas, de modo geral, não colocar isso em risco. Algum recuo, digamos, da lesão periapical a gente tem que ter antes de se arriscar, né, nesse sentido. Que também acontece com o tratamento ortodôntico, né? Às vezes a gente tem um dente com lesão periapical, o paciente está com um aparelho, então ele não vai remover o aparelho, mas sobre aquele dente não posso colocar força, senão o reparo não vai ocorrer adequadamente. Eu vou sobrepor mais um processo inflamatório que está ali naquela região. Basicamente isso. Então, isso vai depender muito. Tem que combinar com o paciente, tem que combinar com o protesista, se tu for mandar para ele, ou tem que combinar contigo mesmo, né? Se tu for fazer todo o tratamento inteiro. Então, isso tem que estar muito bem colocado para que o paciente entenda o processo. Bom, tem qualquer aceleração vai envolver risco de tu ter um insucesso. Isso que tem que ser definido. Tá? Bem importante que o Ruben colocou. A questão, então, da regressão da lesão para após, então, fazer essa tração ortodôntica, se for o caso dessa opção.
tá? Caso não seja feita a tração ortodôntica, daí então a gente pode colocar, sim, o pino um pouco mais precocemente. Mas lembrando, clinicamente, né, quais são o que a gente clinicamente observa, se a gente pode obturar ou não o dente. Porque a gente sabe que, radiograficamente, a gente só vai perceber alguma alteração de benefício da tábua óssea a partir de mais ou menos 6 meses, né, que a gente percebe uma melhora radiográfica, né, mas e clinicamente, quando que eu sei que esse dente, depois do meu PQM completo, que eu coloquei a minha medicação intracanal, eu posso obturar? Que sinal ausência clínico? de sintomatologia. Sim, também. Mas tem um outro sinal mais claro que independe da gente fazer as inspeções por parte do paciente. Que é se o canal está seco ou não, né? Quando a gente, então, faz a secagem do conduto, né? Após o PQM, a gente remove a medicação intracanal, irriga e seca, esse canal tem que estar seco, né? Então, isso é um dos sinais que nos indica de que esse canal está apto, não sei se tu concorda, né, Rubem, na minha experiência, de que esse canal está apto a, então, ser obturado. Se ele realmente não tem sintomatologia, o paciente não apresenta digitação, percussão, edema, esses sinais todos, né? E o canal está seco, ele pode, então, ser obturado. Uma coisa clinicamente mais objetivo, né? É esses parâmetros que a gente seguia para a gente, então, dizer, não, existe essa lesão, a gente colocou medicação, sabemos que fizemos um bom isolamento, fizemos um bom preparo químico-mecânico, né, tentamos remover o máximo, fizemos toda a descontaminação dentro do que a gente sabe fazer, né, o canal está seco, então a gente pode fazer a obturação desse canal. Não sei se respondemos a tua pergunta. Sim, prof. Agora melhorou. Tá? Obrigada. Então, nessas condições, então a gente pode sim fazer então a obturação do canal, tá? Daí a gente então faz ou não a questão da endodontia, coloca então, deixar bem claro que durante esse processo todo a gente faz um provisório, deixa essa raiz bem selada com ionômero de vidro, faz aumento de coroa se for preciso, faz a gengivectomia se for o caso, né? E enquanto isso, enquanto cicatriza a cirurgia, enquanto a gente faz a endodontia, ou se precisa deixar essa medicação intracanal de 15 dias, a gente, durante esses intervalos, né, a gente, então, vai fazendo o tratamento periodontal desse paciente, né, lembrando que além dessa queixa que o paciente, então, buscou, que é a questão do dente 14, ele tem o diagnóstico de periodontite, né, e daí eu queria conversar um pouquinho com vocês também, o que vocês tiveram da classificação de 2018, né, porque a partir de então, a gente vai começar a fazer a nova classificação dentro dos pacientes que vocês receberem da clínica, tá? É importante que vocês tenham, não sei se foi eu ou não, que dei essa aula para vocês da classificação nova de 2018, que materiais que vocês têm, se vocês têm aquele resumo, se vocês têm um e-book que é em português da nova classificação, senão eu posso enviar para vocês também, né? É importante que vocês tenham. E o que eu faço, tá? Não tenho ele aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho um resumo frente e verso, porque vocês sabem que a partir de agora a gente tem na classificação a gente tem que estabelecer um estágio e um grau para o paciente periodontal. No momento que a gente define que ele tem periodontite, a gente precisa estabelecer que ele tem um estágio de doença periodontal e um grau de doença periodontal, né? E tem uma tabela, que é o resumo dessa apresentação, que é esse resumo aqui, que eu vou botar para vocês. Então, que vocês tenham... Prof. Oi, pode falar.
quando a gente fez pério, a gente teve bem no fim do semestre, foi com a prof. Vanessa ainda, elas comentaram alguma coisa sobre a nova classificação, mas a gente teve a pério, no caso, baseada na antiga. Tipo, foi bem no... Não sei se é antiga, que pode-se dizer, né? Mas Sim. Essa nova classificação, eu lembro, assim, que foi uma das últimas aulas do semestre. E daí foi mais uma tabela, assim, pra gente. Então, a gente não tá muito situado nessa nova classificação. Tá. Então, tá. Então, eu vou mostrar para vocês essa tabela. E a gente vai, então, conversar um pouquinho. E se vocês acharem necessário, num outro momento, uma explanação mais aprofundada, daí a gente, então, programa. Eu vou enviar os materiais para vocês e a gente organiza, então, com a professora Mieco, esse segundo momento só para a gente discutir isso. Porque a partir de então, a gente quer que vocês façam a classificação atual, tá? Inclusive, os autores, eles preconizam que a gente não fique falando mais da classificação nova, porque eles consideram que a classificação já é de 2018, então que ela não é mais nova. Então, uma questão deles, tá? Então, aqui, não sei se vocês já conseguem... eu compartilhei a minha tela? Sim, tá aparecendo. Tá, então essa aqui é uma tabela, tá? Tirada, então, adaptada do consenso. Na verdade, eu vou contar um pouquinho, então, para vocês, não sei se vocês já sabem, se eu for repetitiva, vocês me interrompam. Que a classificação de 2018, ela, então, estabelece 4 estágios e existe alguns parâmetros bem específicos que vão, então, determinar se esse paciente tem conforme as características de cada um. E leva em consideração, então, a perda de inserção proximal, a maior perda de inserção proximal que esse paciente tem. Então, se ele tiver, conforme a perda de inserção for crescendo, o sítio com maior perda de inserção interproximal for maior, ele vai, então, sendo colocado num estágio mais grave. O estágio 1 é o estágio mais leve, e o estágio 4 é um estágio mais grave. Depois a gente leva em consideração a perda óssea que esse paciente tem radiográfica. Então, esse sítio, eu fiz todo o meu exame periodontal dele, eu fiz toda a minha perda de inserção e a minha profundidade de sondagem, IPV, ECG, todos os exames completos que a gente está acostumado. E daí, diante desse exame, eu vou pegar o meu dente que tiver com maior perda de inserção proximal. E daí, então, eu vou radiografar. Vou fazer uma radiografia periapical desse dente que ele tem a maior perda de inserção interproximal. E eu vou, então, calcular a minha quantidade de perda óssea, né? Vou explicar depois para vocês como é que faz. E eu vou, então, ver se, dentro do histórico desse paciente, se ele tem perdas dentárias em função da periodontite. Então, se ele tem perdas dentárias, que são 4 ou menos dentes por doença periodontal anteriores, ele passa do estágio 3. Se ele tem 5 ou mais dentes perdidos por doença periodontal prévia, ele já é um estágio 4. Se ele não tem perdas dentárias em função, ou nenhuma perda dentária, ou perdas dentárias, mas não foram em função da periodontite, ele é um estágio 1 ou 2. Né? E daí, então, conforme o quadro que o paciente apresentar no exame periodontal dele completo, eu vou, então, estabelecer se ele é um estágio 1, 2, 3 ou 4. Então, o que é importante? Que vocês façam a impressão. Não vi aqui que eu caí? Não. Sim. Não, Pri, tudo certo. Então, é importante que vocês façam a impressão dessa tabela. Ele é padrão tamanho ofício. Então, eu fiz a impressão. Na frente, eu tenho os estágios, 1, 2, 3 e 4. E no verso, eu tenho o grau A, B e C. E pode ser plastificado, para poder levar para a clínica.
Então, eu tenho os dois lados, então, com a classificação. E quando a gente, então, estabelece, né, falando que a gente precisa estabelecer um estágio e um grau. A gente, então, para estabelecer o grau, a gente tem um critério primário, que pode ser de duas formas. Se eu tenho uma evidência direta dessa progressão de doença periodontal, o que é uma evidência direta? Eu tenho ou um exame periodontal anterior, isso quer dizer que eu preciso, então, dos últimos 5 anos, tá? Os exames periodontais dele, ou exames radiográficos, periapicais completo. E daí, então, isso é uma evidência direta. Eu tenho como comparar 5 anos atrás com o exame periodontal e radiográfico atual. Então, tendo esse parâmetro, essa comparação, eu vou dizer, então, se eu não tive nenhuma perda de inserção nos últimos 5 anos, ele é um paciente grau A. Se eu tive perdas de inserções, mas foram menores do que 2 milímetros, ele se enquadra num grau B, e se ele tiver 2 ou mais milímetros de perda de inserção, ele é um grau C, tá? Ok, mas o paciente chegou hoje, nós não temos um prontuário dele, ele é a primeira consulta dele na universidade, e eu não tenho exame radiográfico nem exame periodontal completo dos últimos 5 anos dele. Então, eu tenho que fazer o cálculo de uma evidência indireta. Como que eu faço, então, essa evidência indireta? Eu pego lá o meu exame periodontal, que eu estabeleci o meu estágio, eu observo no meu exame periodontal, lá na perda de inserção, qual é o dente que eu tenho a face de maior perda de inserção interproximal. Eu radiografo, eu faço uma radiografia periapical e eu vou calcular, então, a perda óssea radiográfica. Como que eu calculo? Eu pego a minha radiografia e eu faço o cálculo. Se eu tenho, deixa eu ver aqui. Se eu tenho uma raiz que está aqui, a minha radiografia periapical do meu dente com a maior perda de inserção interproximal, e eu vou calcular da junção cemento-esmalte, conseguem ver o meu mouse? Da minha junção cemento-esmalte até o meu ápice, eu calculo essa distância com uma régua milimetrada, daquelas réguas de endodontia. Eu tenho 9 milímetros. E eu tenho da minha junção cemento-esmalte até a crista óssea, eu tenho 6 milímetros. Então, a minha perda óssea da junção cemento-esmalte até a crista é 6. Então, eu vou dividir a minha perda óssea, que é a distância da junção até a crista, pelo valor total do meu suporte ósseo radicular, que é da junção cemento-esmalte até o ápice. Isso vai me dar um percentual, que é o meu percentual de perda óssea desse dente. Nesse caso do exemplo, a perda óssea foi de 66%, certo? Então, eu vou lá na minha tabela e eu olho. Se eu tenho uma perda óssea menor que 15%, estágio 1. Se for de 15% a 33%, estágio 2. E se for mais que 50%, vai ser 3 ou 4. Bem objetivamente, como é que é o meu passo a passo para eu fazer o diagnóstico do meu paciente? Exame periodontal completo, ok? Ok. Perda de inserção, a maior perda de inserção interproximal que o paciente tem. Qual é o sítio? Interproximal. Vê os milímetros. Eu radiografo periapical, esse dente que tem a maior perda de inserção interproximal, e eu calculo a perda óssea divididos pelo comprimento total da minha raiz, do meu suporte ósseo radicular. E eu tenho um percentual. Esse percentual é que vai dizer se ele é estágio 1, 2, 3 ou 4.
Conseguem o raciocínio até aqui, pessoal? Alguém? Sim. Posso seguir, então? Muito bem. Até então, eu tenho o meu percentual de perda óssea. Agora, eu vou calcular em cima da idade do paciente. Porque, antigamente, a gente dizia que se o paciente era muito novo e tinha uma perda óssea muito grande, a gente dizia que era uma periodontite agressiva. E se ele tinha uma perda óssea grande, mas ele tinha uma idade já avançada, essa doença levou muito tempo para fazer essa perda óssea, então a gente dizia que era uma doença periodontal crônica. Mas isso tinha muitas controvérsias, né? Então, se estabeleceu um critério que a gente, então, sabe, diante da perda óssea que o paciente tem no dia de hoje, com a idade que ele tem, se a gente tem uma doença periodontal mais leve ou mais grave. E daí, então, eles estabeleceram que é o grau A, B ou C. Então, eu pego aquela perda óssea que eu calculei aqui, para eu estabelecer o meu percentual de perda óssea, e eu divido esse percentual pela idade do paciente. Lá no nosso caso clínico. Vamos pegar lá. Aqui. O nosso caso clínico está aqui. Eu tenho uma perda de inserção, então, vamos estabelecer, primeiramente, o nosso estágio. Quem quer falar sobre o estágio? Vocês chegaram a alguma definição? Conseguiram? A gente colocou estágio... Pode falar. Estágio 1. Estágio 1. Pode falar. É isso? Não, nós também, estágio 1, grau A, nós colocamos. Certo. Então, em cima da tabela, eu tenho a maior perda de inserção clínica interproximal de 2 milímetros. Maior perda de inserção interproximal de 2 milímetros. Eu tenho a minha perda óssea de 10%. Então, a minha perda menor que 15%. Eu vou lá, vejo que o paciente não teve perdas dentárias em função da doença periodontal e a profundidade de sondagem máxima dele é de 4 milímetros. Então, eu enquadro esse paciente no estágio 1. Então, assim, quando vocês tiverem essa tabela em mãos, lá na frente do exame periodontal desse paciente completo, é uma coisa bem pontual, bem dinâmica, e não tem controvérsias, porque em cima dos dados do teu exame é que tu vai calcular o grau e o estágio desse paciente. Tá? E quando a gente fala, então, no grau, aqui nesse paciente, a gente não tinha nenhum exame periodontal completo dele nos últimos 5 anos, e nós não tínhamos radiografias. Então, a gente não tem evidência direta que a gente pudesse calcular quanto que ele perdeu de inserção. Então, a gente não tem como saber a evidência direta de quantos milímetros ele perdeu naquela área que hoje tem a maior perda de inserção. Mas eu, então, vou fazer um cálculo da evidência indireta, que é, então, pegar o percentual de perda óssea, dividir pela idade do paciente. Então, eu sei que o meu percentual de perda óssea calculado foi de 10%, que está aqui. Então, meus 10% dividido pela idade do paciente, que o paciente tem 50 anos, eu tenho, então, um percentual de perda óssea de 0,2. Isso quer dizer, então, que é menor que 0,25. Então, menor que 0,25, ele se enquadra, então, dentro do quadro do grau A, certo? Estabelecido, então, que ele tem um estágio 1 e ele tem um grau A, eu passo, então, após essa classificação, para os modificadores do grau, que são que os pesquisadores, então, eles observaram durante a última classificação que tinha sido definida, foi em 1999. Então, mais de 20 anos
se passaram, muitos estudos, então, foram realizados e eles perceberam, então, da influência de fatores modificadores, de fatores comportamentais, de biofilme, e que o indivíduo, cada vez mais, como um membro de que a boca se interrelaciona, as doenças bucais se relacionam com as doenças sistêmicas. E eles, então, acharam bem de colocar dentro da classificação esses modificadores. Depois de o paciente ser classificado no grau, a gente, então, vai colocar esses modificadores. Paciente fumante ou não fumante, se ele é não fumante, ele não tem nenhum modificador que vai interferir nesse grau dele. Caso ele fume, a gente vai estabelecer, então, se ele fuma menos do que 10 cigarros por dia, ele já passa do grau A para o grau B. Mas se ele fuma mais 10 ou mais cigarros dia, ele já passa do grau A, que ele era, para o grau C. Sempre agravando o grau dele. E em relação ao diabetes também, porque a gente sabe que é o fator de risco clássico, né, e comprovado na literatura, de que o paciente diabetes, então, como fator modificador das doenças periodontais. E que, então, se o paciente, ele não é diabético, ele, então, fica com o grau previamente, então, definido. Caso ele seja diabético e ele tem uma hemoglobina glicada de menor de 7%, ele passa para o grau B. Mas caso ele tenha uma hemoglobina glicada igual ou maior que 7%, então ele já passa para um grau C. E é bem importante, então, esses modificadores da doença periodontal, tá? Esse é uma tabela, né, semelhante à que eu coloquei aqui para vocês conseguirem realizar, então, o exercício, tá? Exatamente igual, adaptada do artigo de Papanou, tá? Ô, prof, Pode perguntar. tipo assim, digamos que ele foi grau A ali quando eu dividi a porcentagem pela idade, tá? Tá. Daí ele fuma menos que 10 cigarros por dia, mas ele tem uma hemoglobina glicada igual a 7%. Qual seria o grau? Conseguiria C ou B? Ele tem uma hemoglobina de 7 e ele fuma de 10 cigarros. Ele foi fumante de 10 cigarros, ele é grau B. No caso, o cigarro é mais... ele fuma mais que 10? Ele fuma mais que 10? Não, professor, para eu entender, tipo assim, quando eu só queria saber quem que determina mais, quem determina a maior gravidade. Ah, tá. Se o paciente, por exemplo, ele não é diabético, tá? Mas ele fuma mais que 10 cigarros por dia, ele é grau C. Eu entendi agora. Obrigada. Tá? Se ele a hemoglobina dele é menos que 7, ele é grau B pela diabetes, mas ele fuma mais que 10, vai ser sempre o pior grau. Ele vai levar sempre a situação mais grave para ele, até porque isso vai definir várias coisas. Por que, então, fazer da importância dessa classificação, pessoal? Não é só por mérito de dizer para o paciente, olha, o senhor é grau tal, né? Não. Isso nos define a severidade, a progressão dessa doença que aconteceu e o prognóstico dos dentes e o planejamento desse tratamento. Por isso é tão importante a gente ter essa classificação, porque uma coisa é eu encaminhar um paciente que ele é grau 1, é outra coisa eu encaminhar para vocês um paciente que é um estágio 4, grau C. Tu vai receber essa classificação e dizer, opa, eu tenho que ter mais atenção com esse paciente. Não que tu não vá ter atenção com o outro, mas o planejamento desse tratamento é um pouco diferenciado. Por exemplo, ele vai ter áreas de maior perda de inserção que vão demandar de ti rasubes mais difíceis, planejamentos mais complexos. Será que eu vou conseguir fazer rasube de 3, 4 dentes no mesmo dia? Será que eu vou levar um dia, uma sessão inteira para fazer um dente? Será que eu vou precisar de um acesso cirúrgico? Né? É um paciente diabético,
diabético, então eu posso fazer uma reavaliação da minha RASUB em 90 dias, eu vou ter que esperar 120 dias, ou vou ter que esperar mais para fazer análise de alta subgengival desse paciente? Então, diante desse quadro, diante da classificação desse paciente, a gente também tem qual é o prognóstico do tratamento que a gente vai estabelecer para ele. O que a gente vai esperar desses resultados após o nosso tratamento periodontal? Por isso é tão importante, né? E diferentemente da classificação de 1999, que foi a última classificação, essa classificação, pessoal, ela ocorreu em 2017, ela reuniu 110 especialistas, 110 estudiosos, né, especialistas em periodontia do mundo todo, de todos os continentes, renomados professores de universidades e pesquisadores, tá, que eles reuniram para fazer um consenso, né, então eles foram divididos durante 4 dias, eles ficaram num hotel, né, fazendo essas conferências, né, e discutindo. A grande diferença da classificação é a questão da saúde e doença. Até então, nunca tinha sido questionado, e essa diferença do que é saúde e o que é doença gengival e periodontal, né? Não sei se vocês lembram que a gente sempre dizia, se sangrou um sítio, é gengivite. Se tiver com sangramento subgengival em um sítio, é periodontite com perda de inserção, né? E hoje, nessa classificação, a gente passou por uma vida real. Porque o que muitas vezes acontecia? O paciente tinha um bom controle e ele tinha sangramento em 1 ou 2 áreas que ele tinha um pouco mais de limitação em relação ao controle do biofilme por parte dele, né? E que muitas vezes não representava todos os dentes dele. Era um número pequeno de dentes que tinham o ISG positivo ou o sangramento à sondagem positivo, né? E que isso, então, interferia no diagnóstico dele. O paciente tinha um percentual pequeno de sangramento e a gente, então, já classificava ele como doente. E a grande diferença da classificação atual, essa de 2018, é que o paciente, ele precisa, então, ter, para ter saúde, ele tem menos do que 10% dos sítios com sangramento. Então, ele pode ter um percentual de áreas com sangramento e ele ser considerado com saúde gengival, tá? Então, para ele ter saúde periodontal, ele precisa não ter perda de inserção. Mas para ele ter uma saúde gengival, ele pode ter bolsas, profundidade de sondagem até 3 milímetros, mas que estejam com sangramento 10 ou menos por cento dos sítios todos dele. Vocês lembram como é que a gente calcula? Deixa eu fechar aqui para a gente poder conversar. Posso descompartilhar a tela? Vocês querem que eu explique alguma coisa? Vocês entenderam a questão do cálculo do dente, do percentual? Tudo certo? Então, posso fechar aqui? Prof, eu do cálculo eu não entendi muito bem, mas se tu puder retomar um outro dia, porque sim, hoje tá, eu sei que vocês estão cansados. Já não entendo mais. Tá. Obrigada. Então, vamos combinar assim. A gente, então, retoma esse assunto num outro momento, e eu só gostaria, então, que tu me cobrasse, Josi, a pergunta, né, para mim não esquecer. Tá, prof, eu cobro sim. Certo? Então, tá. Então, quero agradecer, então, para aqueles que ficaram até o final.